Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o medo de falar em público. E principalmente como superar esse medo, porque não adianta nós falarmos apenas do medo e não falarmos da superação, que é o que nos interessa. Pois bem, na outra aula, eu dei ênfase à questão da experiência, como a falta de experiência, falta do traquejo de falar em público, a falta de nos colocarmos na situação de falar em público nos faz não ter a experiência dessa situação e isso acaba gerando em nós insegurança, por óbvio. Eu expliquei tudo isso na outra aula. Hoje eu quero abordar um outro aspecto que eu considero também muito importante. Qual é esse aspecto? Bom, quando nós vemos aqueles grandes palestrantes, aqueles palestrantes que nos magnetizam, que nós vemos assim e ficamos impressionados com o jeito deles falarem, e principalmente o quanto eles conseguem transformar uma palestra quase em uma conversa, como eles conseguem fazer com que nos sintamos dentro das palestras deles, como se estivéssemos sentados num bar conversando com eles. É muito gostoso assistir uma palestra assim. Se nós conseguirmos fazer isso na nossa apresentação, é o ideal. É muito bom você conseguir fazer com que as pessoas sintam-se à vontade e sintam que você está conversando com elas. Então nós temos esse modelo, e é um bom modelo. E nós tentamos imitar esse modelo, tentamos fazer nas nossas apresentações que isso aconteça da mesma maneira. Então nós vamos falar em público e impomos assim, tentamos falar de uma maneira descontraída, que é o ideal. E a gente espera assim, vou falar de uma maneira descontraída, então eu vou conquistar o meu público. Esse é o jeito que eu vou fazer para conquistar meu público. Só que aí acontece o problema. Porque por mais que eu tente impor essa maneira descontraída de falar, na hora a coisa não sai desse jeito. A coisa não sai exatamente como se eu tivesse sentado no bar com meus amigos. Não é assim que acontece. Aquela descontração que existe na fala do dia a dia não vem para o palco. Eu pensei nisso, eu pensei que eu ia fazer isso. Mas na hora, não sei o que aconteceu, não foi como eu pensava. Por que que isso acontece, gente? Por que que isso acontece? Preste bem atenção nisso. Por mais que exteriormente a gente busque uma naturalidade que faça com que a nossa apresentação seja semelhante a uma conversa, por mais que a gente faça isso, você tem de entender que a estrutura da fala, quando ela é apresentada assim, em público, num discurso, numa apresentação, não é a mesma estrutura de uma conversa. Não é a mesma coisa. Quando você fala em público, não adianta querer que seja igualzinho a uma conversa. Sabe por quê? Pelo simples fato de que uma conversa cotidiana, uma conversa do dia a dia, é algo sem estrutura. É algo que nós não precisamos que os nossos argumentos se mantenham no tempo. Como é que é uma conversa? Você fala uma coisa, a outra pessoa fala outra. Você tem tempo de pensar. Os assuntos, eles meio que vão se intercalando e interpolando. Você fala uma coisa, o seu interlocutor fala outra coisa, às vezes que não tem nada a ver com aquilo que você falou, e aí você retoma de outra maneira, e às vezes o que o outro fala direciona a conversa para outro lado. Veja, a conversa ela não tem uma ordem, ela não tem uma direção. E outra coisa, você ficou sem falar, o outro vem e fala. Se tiver 3 falando, o outro vem e fala. Você pode ficar 10 minutos sem falar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu estou conversando, eu não sou de falar muito. Parece incrível, né? Mas sou eu. Eu não sou de falar muito. Apesar de ser professor de oratória, eu não sou um tagarela quando estou conversando com as pessoas. Porque tem gente que é, né?
Então eu consigo ficar 1 minuto, 2 minutos sem falar, não tem problema. Os outros estão falando. Olha, é muito mais fácil. Você não tem uma preocupação de coerência, uma preocupação de ordem, uma preocupação de lógica, uma preocupação de estrutura. Agora, quando nós precisamos falar para um público, fazer uma apresentação, uma palestra, seja o que for, até uma reunião, o que acontece? Naquele momento, primeiro, é você falando sozinho, geralmente assim, tá? Por mais que possa haver, né, intervenções esporádicas, em geral é você que está falando. Segundo lugar, você é o responsável por conduzir o tema todo. Não existe aquela coisa de um falar, o outro falar. Não, olha a coisa, você está conduzindo tudo. Então veja, você tem que pegar o seu assunto e levando esse assunto tem que continuar coerente. E olha que a minha mão está subindo, tem que ter ainda um sentido de ascendência, que eu explico no meu curso como é que isso funciona, e você tem que levar a pessoa até um ponto final, até uma conclusão, uma finalização. E veja, uma linha que tem que manter uma ordem, tem que manter um sentido. Agora imagine você falando durante meia hora, 40 minutos, 1 hora, sozinho, sem interrupção, sem fragmentação, mantendo tudo dentro de uma linha coerente. Entendeu a dificuldade? Entendeu por que não dá para falar em público da mesma maneira que você fala em conversas privadas? Você precisa manter o seu argumento no tempo. Meia hora, 20 minutos, meia hora, 1 hora, seja o que for. Mas você tem que manter. E isso, meu amigo, já é outra situação. Numa conversa, isso não acontece. Então, isso torna para as pessoas a experiência de falar em público algo mais assim, aterrorizante, cara. E até eu falo o seguinte, muitas vezes o medo das pessoas não é falar em público. Não é o maior medo, muitas vezes. Às vezes, o maior medo é se manter falando sozinho durante um tempo. Se você tiver que fazer uma apresentação para uma pessoa, para um chefe, por exemplo, ele chama assim, você na sala dele e fala assim, meu amigo, vem aqui na minha sala e agora você vai fazer uma apresentação para mim de meia hora. Você vai ficar nervoso do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de manter essa conversa durante um tempo, coerentemente, sem interrupção. Essa é a dificuldade. Isso é aterrorizante. Para muita gente, a sensação é de que ela está falando com uma arma na cabeça. Continua falando, continua falando. Você está louco para fugir do palco. Você está louco para acabar aquilo o mais rápido possível. É como se tivesse uma arma assim. Não, você tem que ficar falando. E aí você entra numa loucura de tentar manter as ideias ali de maneira coerente. Cara, isso é muito louco. Isso deixa a pessoa nervosa, claro. Por isso que as pessoas têm medo. Por isso que as pessoas ficam aterrorizadas. Cara, eu vou ter que falar durante meia hora. O que eu falo, como eu falo. Então é muito importante, isso eu bato muito nos meus cursos. É muito importante você ter noção de que sua apresentação, seu discurso tem de ter uma estrutura. Tem de ter uma estrutura. Esse negócio de improvisar, falar com uma conversa, não existe. Existe uma conversa. Existem duas coisas. Primeiro é conversa. A conversa é na forma, é na aparência. Pode ter aparência de conversa. Até aí, beleza, é até o ideal. A sua apresentação tem uma aparência de conversa, mas não estrutura de conversa. Porque se for uma estrutura de conversa, quem estiver ouvindo você vai ficar louco. Vai falar, esse cara é doido, ele não tem tudo fragmentado, eu não consigo pegar o fio da meada. Então tem que ter uma estrutura de apresentação, não de conversa. A forma pode ser de conversa, a estrutura não, entendeu? Então são duas coisas diferentes. Em relação a improviso, essa coisa de que eu improviso, eu faço, eu sou brasileiro, eu dei um jeitinho, não é assim que funciona. O improviso, ele é um elemento
que ele é trabalhado dentro de algo já estruturado. Eu tenho uma aula só sobre isso no meu curso, mas vou dar um resumo. O improviso, por exemplo, o improviso de um músico de jazz. Para um músico de jazz improvisar, ele tem que conhecer tanta coisa, ele tem tanta estrutura em volta, que o improviso, no final das contas, você vai ver que é um pedacinho dentro de tudo. Na oratória é a mesma coisa. Claro que você vai improvisar. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho uma estrutura me conduzindo, mas muita coisa eu estou falando aqui conforme as palavras vêm, as ideias vêm. Então, há um improviso, sempre há, e na oratória sempre há. A oratória é um jazz constante de discurso, né? Mas tente ter uma estrutura para conduzir. Um discurso que não tem estrutura não é um discurso. Não é um caminho. O que é discurso? Discurso, transcurso, percurso. O que lembra isso? Lembra um caminho. Um discurso é um caminho. Você vai fazer uma apresentação, você vai levar as pessoas num caminho lógico, num caminho coerente de sentido até um ponto. Isso é discurso. Então, se não tiver uma estrutura, se não tiver uma sequência, estrutura que eu digo é uma sequência, é a arrumação da ordem de uma sequência para ter sentido na cabeça das pessoas. Senão elas não entendem aquilo que você fala. E além disso, se não tiver uma sequência, como é que você vai se manter no tempo falando? Você vai ficar falando aleatoriamente? Nós vamos criar agora, já tem a poesia concreta, abstrata, vamos criar oratória abstrata. Você fica falando qualquer coisa que vier na cabeça. Leão, jumento, padre, cavalo, livro, microfone, fale qualquer coisa. Ah, que lindo! A oratória abstrata. Não, pô. É diferente, tem que ter ordem. Tem que ter sentido, senão você não consegue se comunicar. Tá entendendo isso aí? Então, a gente precisa aprender a fazer uma ordem. O discurso, ele precisa ter uma estrutura. Quando o discurso tem uma estrutura, o orador, e aí entra a questão da superação do medo. Quando o seu discurso tem uma estrutura, você começa a perder aquele temor de se perder no meio do caminho. De começar a enrolar, que é um temor muito comum, de as ideias não virem. Não tem por que elas não virem, sabe por quê? Porque elas já estão estruturadas numa ordem sequencial. Elas já estão preparadas para serem apresentadas. Até a chance de você esquecer o que falar se torna muito menor, porque agora tem uma estrutura, tem uma lógica. O que é a estrutura? É um mapa que te guia, certo? Porém, assim, também ele tem a função, como um mapa, né, na verdade, de sempre lembrar você onde você está. Porque se o discurso ele tem uma sequência, quando você está aqui é uma coisa, quando você está aqui é outra, quando você está aqui é outra, e assim vai, né? Você tem lá na estrutura que eu criei, você tem problema, contestação, você tem solução, você tem objeção, você sabe onde está cada momento, no seu momento, cada coisa no seu lugar. Ora, quando você tem isso, aquele temor de pensar assim, caramba, eu não consigo, eu me perco aqui no meio e agora, começa a acalmar. Claro, você pode ter frio na barriga, você pode, sempre falo isso, você pode ter tudo isso, mas pelo menos você vai ter a segurança de saber que você está em algum lugar dentro do seu discurso, você não está perdido. Então a chance de acontecer aquele pesadelo de todo orador, de simplesmente dar aquele branco total, passa a ser muito pequena. Então você precisa, sim, sempre, quando for preparar uma apresentação, você precisa planejá-la, você precisa estruturá-la, organizá-la, você precisa criar um mapa, sim, nem que seja na mente, não precisa ser escrito, pode ser na mente, mas você precisa fazer isso, precisa, porque você precisa ter uma direção, você precisa aprender que o discurso, ele é dividido em partes. Se você fizer isso, aí sim, a chance de você
tropeçar, se perder, né, se torna muito menor. E isso, obviamente, vai lhe fazer encarar essa situação de falar em público com muito mais segurança. Ah, Fábio, mas como é que eu sei? Como é que eu faço para estruturar? Não, aí você tem que aprender. Aí é que está o segredo do negócio. Você tem que aprender. Não é assim, como é que eu faço a estrutura? Aí você tem que aprender a estruturar. Tá? Você tem que estudar sobre argumentação, aprender como é que faz uma estrutura. Não é o objetivo deste vídeo, que é sobre o medo de falar em público. Mas você tem que aprender a fazer uma estrutura. Tá? Que vai além daquela coisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão não diz nada. Não é estrutura alguma. Sabe por quê? Porque a estrutura mesmo, a ordem das ideias, ela ocorre toda dentro do desenvolvimento. Tanto que quando eu ensino a minha estrutura, é introdução, aí tem toda a estrutura de desenvolvimento, toda a estrutura argumentativa e no final a conclusão. Então a introdução e conclusão não tem a ver com a estrutura argumentativa. Tudo acontece dentro do desenvolvimento. Então falar que é introdução, desenvolvimento e conclusão é a mesma coisa que não dizer nada. Tá? Então você precisa aprender uma estrutura. O importante aqui é o seguinte, é você saber que precisa planejar. Você vai fazer uma apresentação, vai fazer uma reunião, você precisa sentar e planejar. Depois você pega o jeito, depois você aprende, você pode fazer isso com muita rapidez. Se você conhecer o assunto, então, se você tiver bem familiaridade com o assunto, isso então fica ainda mais fácil. Mas é preciso fazer para que você não se perca no meio do caminho. E também para diminuir o seu estresse e você se sentir muito mais tranquilo para fazer as suas apresentações. Acho que por hoje tá bom, passei o meu recado e é isso aí. Até o próximo vídeo.